Bom, amigão, aí o equipamento, né, o videozinho do equipamento, vou mostrar basicamente as funções dele. Não vou utilizar porque eu não estou fazendo nenhum teste, certo? Vamos abrir para a gente dar uma olhada nos componentes. As fotos, como eu havia te falado, já existem lá no site, né? Não é mais nada diferente disso aqui. Ainda vai um termohigrômetro aqui de brinde, né? Faz parte do equipamento, mas a gente normativo a gente utilizar para medir temperatura, né? Ambiental, para poder a gente fazer a dedução na resistência ôhmica, né? Então, como não vou utilizá-lo, ele vai de brinde no equipamento, certo? Aqui são os alicates, né? Um alicate de corrente e um outro de tensão, para fazer a medição da resistência, né? As 3 bobinas, né, originais. Aqui são as hastes de cravação para fazer a medição de resistividade de solo, né? Fazer aquela levantamento, né, de resistividade de solo. E aqui são os terminais adaptadores. Esse daqui, no caso, para a gente fazer a medição a 4 polos, né? Esse daqui já vai em um alicate, né? Um alicate já vai emitir sinal de 3 polos, né? Você vê aqui, tem as marcações dele aqui, ó. Esse é o adaptador, ele é original, né? Veio no kit, certo? Aqui, ó. Ele vai interligado em um alicate, e esse alicate vai ser distribuído aqui no equipamento em 3 polos, né? Para configurar a medição a 4 polos. E o outro alicate vai individual, né? Vai ser interligado individualmente no equipamento. E aí você vai fazer a seleção a 4 polos aqui no equipamento, certo? Então esse daqui é um adaptador, esse daqui é o outro adaptador, né? Que também vai no alicate, vai em um alicate, né? E ele entra com ele vai entrar com 2 sinais aqui no equipamento, certo? Então são os 2 adaptadores. Aqui são os alicates, né? Que já tem as fotos dele lá. Aqui são os conectores individuais, para você fazer a conexão individual do alicate. E aqui são as garras, né? Tem as 2 garras, garra positiva, garra negativa, para você fazer a conexão em cabos, caso vá fazer a medição em estaca de aterramento ou num cabo de aterramento, né? Seja ele uma descida ou seja ele um cabo de anel, né? Aí você tem as garrinhas para fazer a conexão lá nos cabos, tá certo? Então aqui é a parte do equipamento. O equipamento, como você pode ver, ele tem várias medições. Aqui a gente tem a resistência de aterramento, né? Earth Ground, até 300 kΩ, tá certo? Então você faz, inclusive essa parte do equipamento aqui é justamente para você fazer o levantamento de resistividade de solo, né? Essa parte do equipamento aqui, você faz todo o mapeamento da resistividade de solo, para você fazer aquele laudo de resistividade, para a partir daí a engenharia dimensionar o sistema de aterramento, tá certo? Aqui você tem a resistência, a medição de resistência em AC, né? Ele converte para AC, e você tem a resistência até 300 kΩ também, né? Você vê aqui que a simbologia dele é resistividade em AC, e você mede apenas com 2 polos, tá certo? Com os 2 alicates, e você trabalha apenas com 2 polos aqui no equipamento. E aqui a resistência a baixa resistência em DC, que ele vai até 3 kΩ, né? Você faz essa resistência, normalmente a gente utiliza essa parte aqui do equipamento para fazer as medições de malhas já existentes, né? Então você trabalha ou aqui para fazer as medições de malhas existentes. Aqui você trabalha em AC e aqui você trabalha em DC, tá certo? Aqui a seleção as seleções dos polos do equipamento. O equipamento está inicializando.
tá certo? Aí você vê que ele fica aqui aguardando ser conectados os probes dos alicates, tá certo? Aqui vem de um alicate, o S e o H, e aqui vem o outro alicate, que é o E, né? Aqui você tem o menu para você fazer a seleção. Por exemplo, aqui você vai fazer a seleção de frequência, aqui você faz a seleção FC, e aqui a tensão em 48 volts, aqui a resistência. Na hora que você for executar o serviço efetivamente, você vai colocar nessa tela aqui, vai pressionar o Start, né? Aqui ele não vai, ó, você ouve um bip, porque não existe nenhum probe conectado ao equipamento, então ele não vai startar a medição. Olha, você ouve um bip, ó, de atenção dele, ó, porque não existe nenhum probe conectado ao equipamento. Ele continua aqui piscando, porque não recebeu nenhum sinal dos alicates amperímetros, no caso o alicate de corrente e o alicate de tensão. Ao ser conectados ao equipamento, eles vão emitir o sinal e fechar essas portas, né, lá no equipamento. Aí o equipamento recebe o sinal, fecha as portas e dá sequência ao ensaio, né? Nesse caso aqui ele não vai dar sequência nenhuma, porque a gente não tem os componentes conectados, tá certo? E aí a gente volta para o menu de tensão, que é o inicial. Aqui você verificaria o valor de tensão da malha, tá certo? Aqui nós temos a medição em 3 polos, aqui há 4 polos, né? Que seria justamente a medição, o levantamento de resistividade de solo. Você vai fazer sempre ele a 4 polos, né? E aqui o restante, 3 polos e 4 polos, tá certo? Sempre no mesmo lado aqui de levantamento de alta resistividade, que é 300 kΩ, tá certo? A medição de solo, Earth Ground. Aqui nós temos a medição a 2 polos em AC. Olha, ele continua pedindo a verificação dos probes, que são os alicates, né? Enquanto você não conectar, ele não vai silenciar esse aviso aqui. E também não vai startar a medição. Aqui, a medição em corrente contínua, né? 2 polos e 4 polos. Tá certo? Você verifica que ele continua pedindo aqui, fazendo a varredura e pedindo a inserção dos probes aqui, para ele poder silenciar e dar start, permitir o start do ensaio, né? Então é isso, acho que é o geral do equipamento, né? Aí você vê exatamente como nas fotos, o que a gente tinha postado lá. Aqui são os alicates, lá vai também o termohigrômetro. As funções do equipamento, perfeitamente em condições, totalmente funcional. E aqui são os adaptadores para você poder fazer as medições lá a 3 e 4 polos, tá certo? Então é isso. Um abração.